Uhum. Olá, tudo bem com vocês? Dando sequência a esse assunto que eu trago aqui no meu canal sobre espiritualidade. E hoje tenho a alegria de receber mais uma vez uma convidada ilustre, doutora Cris Danoá, para falarmos sobre espiritualidade. Mas o tema hoje é o seguinte: esse caminho da espiritualidade é um caminho simples? Hoje tem se falado muito sobre espiritualidade de várias maneiras na rede. E é uma questão importante para debatermos aqui sobre a seriedade que esse caminho requer. Então, convido a doutora Cris Anoá a iniciar respondendo essa pergunta, doutora Cris. Como é fazer esse caminho da espiritualidade? Seja Olá, bem-vinda. então, a todos. Acho que alguns já me conhecem da rede, a própria Bibiana já me apresentou em outras ocasiões e vamos falar sobre realmente essa questão da espiritualidade. Ser caminho fácil ou não ser um caminho fácil, né? O que é isso? A gente vê realmente o tema espiritualidade surgir muito mais desde o final do século XX e agora muito mais, não mais religião apenas, porque acho que ficou bem claro para muitos, né, que religião é um sistema que tem doutrina. Não garante o contato, não garante a espiritualidade. É uma formatação, talvez seja importante para a humanidade, porque eh, mantém pessoas unidas por alguns ideais éticos, alguns comportamentos. Na prática, não fica totalmente assim, mas seria o ideal. Eu tenho uma doutrina que visa um comportamento, e esse comportamento passa a ser eh, cultivado por prêmio ou punição, né? Meio como um código penal aí, ou um código civil religioso. Então, teríamos um Deus punitivo que julgaria, né? A gente reproduz o sistema humano. E o que seria espiritualidade? É uma coisa completamente diferente, que pode estar ou não dentro desses sistemas. A gente tem pessoas que adentram esse sistema, mas é bem mais dentro, né? Não é assim superficialmente, como os ditos santos da Igreja Católica, os bodhisattvas dentro do budismo, né? Que também virou uma religião com doutrina, com sistema. Então, quando alguns entram e aprofundam a questão da espiritualidade, buscam realmente uma luz, uma consciência, que é a chave, né, dessa questão da espiritualidade, é você ter consciência, e isso passa por uma iluminação, e aí realmente você tem algumas pessoas dentro desses sistemas que conseguem, mas com custo. Qual é o custo? O custo não é só do esforço próprio, é do próprio sistema coibir esse processo individual, porque é como se saísse de um controle, é como se fosse um outro exemplo que o sistema teme, ele não sabe como lidar com isso. Então, eu sempre digo, a espiritualidade é uma coisa muito individual. Você pode alcançar até fora dentro desses sistemazinhos, né? E não é para fazer alarde, né? É uma coisa particular, porque vai passar por toda uma consciência muito sua, própria. Agora, não é salto quântico, não é fácil de sair galgando por animismos os patamares, né? Acredito que sim, precisa ter uma orientação de quem passou pelo processo, de quem apresenta sinais dessa espiritualidade. Ética, controle, centramento, compaixão, compreensão elevada do que acontece na natureza humana. Então, se a pessoa não apresenta isso, seguir mentorias ou caminhos com pessoas que mal fizeram para si,
que tem teoricamente ideias, é muito arriscado. A gente percebe que fica todo mundo rodando mais do mesmo, com os mesmos problemas pessoais e coletivos. Então, é um caminho que não vou dizer que seja difícil, cuidadoso, trabalhoso e que pressupõe processo. Eu tenho que saber que eu cheguei até aqui, ali eu ainda tenho mais coisa para desenvolver, eu tenho que ter alguma direção. E por isso que essa direção vem da tradição, existem caminhos espirituais, né, tradicionais, e essas tradições, sempre com alguém guiando, né, eu conseguiria alcançar essa tão falada espiritualidade, que é uma coisa muito interna, muito particular, e que no nível particular traz paz, traz calma e traz um pertencimento a um todo e não a um mundo como a gente tem, a fatias do mundo. Eu não tenho que pertencer a grupinhos, nem grupetos, nada disso. Eu pertenço ao todo, ao universo. Eu tenho uma sensação de completude, por isso que eu digo que é pertencimento, uma completude. Então, assim, eu poderia comparar como subir uma montanha que você não subiu sem um guia, sem nem saber o que você vai encontrar no meio do caminho, onde você vai parar, onde você vai se alimentar, beber uma água, como você vai subir isso? Se você se arriscar, você pode simplesmente se aniquilar nesse processo sozinho, né? Por isso que tem que ter esse cuidado também. Teoria a gente tem livros, a gente tem caminhos tradicionais, né? A gente tem tanto no Oriente quanto no Ocidente, que essa ideia de dizer que os dois são excludentes não é verdade, né? A gente sabe que dentro do cristianismo o Cristo meditou, o Cristo ensinou coisas, ele não ia para o deserto apenas para se isolar, ele ensinou, provavelmente alguns iam com ele, né? João Batista é um homem que vem do deserto, nós temos uma linha de monges chamados terapeutas do deserto, né? Com Jean-Yves Leloup e outros, né, que ficam isolados para poder se observar, para poder contemplar, né, para poder intensificar essa experiência espiritual. Ah, mas eu não quero fazer isolado, quero estar no mundo. É possível? É possível. Existem escolas iniciáticas, hoje já tem muito menos, né? E isso talvez seja, né, proposital, porque as pessoas banalizaram muito, então elas vão acabando em conteúdo, mas nós temos a tradição. Por exemplo, a teosofia, ela tem uma escola, mas aqui no Brasil não tem, infelizmente, que é a Escola Arcana, e as principais teosofistas, Blavatsky, Alice Bailey, Anne Besant, entre outros também que participavam, né, dessa escola, eles tinham muito cuidado de aceitar alunos para que não houvesse a banalização, a vulgarização e uma questão que muitas pessoas não levam em consideração, que é a questão egóica. O ego copia. Eu posso copiar tudo que um padre faz, tudo que um iniciado faz na aparência e não ter nenhuma consistência, porque é muito fácil, né? Eu finjo que estou evoluído, eu finjo que falo calmo e tranquilo, mas eu tenho, né, realmente umas reações, no meu particular, completamente opostas. E a gente acaba sabendo, que a rede sempre revela, e aí a gente vê, tá vendo, tão espiritualizado fazer isso. Isso acontece muito até no meio espírita e cristão das igrejas. Aí um padre que fez isso, meu Deus, por quê? Ele não é humano? É, mas acontece que ele é um exemplo. E se ele não fez, ele não pode guiar uma comunidade. Então, um espírita que, quando se descobre que mexeu com meninas, isso, aquilo, como a gente já viu o processo aí, de alguns, você fala, gente, ele não poderia, um homem comum, a gente já acha errado. Imagina um homem que lida com a espiritualidade. Ele está no nível muito mais baixo, ele podia até ter brigado com alguém, ter perdido um controle, mas determinados erros a gente não admite, né? Então, é possível, mas ela pressupõe processo.
uma coisa que é difícil hoje no século XXI as pessoas aceitarem, processo, que é o processo de estudo, né? Então, assim, as escolas estão facilitando. E o processo? Né? O processo até de você absorver aquilo, aquele conhecimento, ele não entra assim, igual um download. A, como eu vou dizer, a comparação do cérebro humano hoje com o computador é absurda. Nós não temos, nós somos mais em alguns aspectos e menos na velocidade, sim, porque é orgânico. Nós temos que absorver, comparar, né, experimentar tudo que a inteligência artificial não faz. Por isso que eu digo, é tolo dizer que a experiência artificial vai substituir, porque ela não tem vida, não tem intenção, não tem sentimento na experiência. Pode perguntar para a inteligência. Você tem consciência? Não, não tenho, não tenho isso, não tenho. Porque é um programa de linguagem. É para dar uma resposta rápida, em até tantos segundos, varrendo o quê? A rede, blogs, poucos livros e outra. Pergunta se ela interpreta. Ela não interpreta livros. Ela não consegue. Quem faz as interpretações somos nós. A gente comparar, ver uma imagem espiritual, uma parábola, conseguir deduzir. Ela vai te dar aquilo que já falaram, o que está na rede. Mas se eu tiver um insight mais profundo, ou lendo outros livros orientais e perceber que aquela verdade tem algo mais profundo, ela não faz. Se eu não colocar na rede, ela nunca vai ter. Então, quantas pessoas não colocaram coisas na rede? N. Quantos mestres passaram, e eu mesmo conheci, que nunca escreveram nada para colocar em rede ou livros, eles fizeram caminhos e orientaram caminhos, em silêncio, não divulgando, não era propaganda, não ia para revista nem para jornal. Então, a experiência desses mestres não estão na rede. E como que você vai descobrir? Em algumas tradições, algumas citações, poucos livros que hoje não são divulgados, né? É como se fosse uma coisa antiga. E outra maldade que o século XXI inventou é que tudo que é do século XX já não vale mais. Tipo assim, inauguramos uma nova era com inteligências artificiais, então agora só quero o que está no século XXI. Então, revisionismos, interpretações, contatismo, né? A pessoa conta, então vale. Então, isso está muito difícil e criando assim, vamos dizer, nós aumentamos o palheiro e as agulhas continuam escondidas, né? Para quem entendeu a imagem, né? E se já existia muita palha para pouco agulha, hoje tem muito mais palha. Então fica mais difícil você seguir um caminho nesse sentido. Então é essa visão que eu posso passar para você. Se você quiser, né, mais um esclarecimento, você Sim, coloca. sim, claro. Eu vejo isso, que como tudo, né, aqui parece que a tendência imediata é sempre colocar coisas em caixinhas. Então, assim, tem um grupo que acha que ou lida, acha não, lida com a espiritualidade como até um hobby, assim, né? Coloca num Uhum, lugar muito superficial, tipo, em vez de fazer alguma coisa, uma aula, não sei o que, ele se detém, se determina ali alguma coisa e acredita que está fazendo o caminho. E tem outras pessoas que têm a imagem que fazer esse caminho de espiritualidade é uma coisa muito difícil, que não é para eles. uhum, Então, ficam nessas polaridades extremadas sem realmente conseguir fazer. Então, para trazer um esclarecimento aqui, a senhora que tem toda a experiência com isso, de ter trilhado, estar trilhando ainda o seu caminho, mas já tem mentoradas e tudo mais, que inclusive uhum. sou uma delas, com muita satisfação. Doutora Cris, então, para quem quer uma luz, por onde começar? Né? Uma leitura que já traria uma ampliação do processo, como a senhora bem disse, é um caminho sim individual, silencioso, principalmente de autoconhecimento, observação. Mas por onde as pessoas começariam com uma instrução da sua sabedoria? Então,
Existe uma bibliografia que é interessante, é básica, e antes disso esclarecer, o caminho é para todos, sim, que se prontificam a fazer o caminho. Eu quero fazer uma escalada. Se eu não me prontificar, não me preparar, eu não vou subir. E eu tenho que me preparar a priori, que me alimentar direito, ter força, saber que eu tenho uma força, saber que eu estou bem de saúde, para poder fazer o caminho de subir fazer uma escalada. Vou lá para a montanha tal. Então, não é assim, de qualquer maneira. Então, eu tenho que saber, eu tenho um tempo, eu tenho uma vontade realmente de fazer esse caminho, de conhecer. Esse caminho é prático, não é só teórico, né? A gente tem que saber disso. E, primeira coisa, eu não faço um caminho de espiritualidade para sair curando e fazendo caridade para as pessoas. Eu faço um caminho para tratar de mim. Eu tenho que me encontrar, eu tenho que saber se eu amo, o que que é o amor, o que que é isso, caridade, ajudar, será que é só dar dinheiro, dar comida, dar roupão? Não, eu tenho que entender o que é isso, o que que é caritas, eu tenho que entender eh, o que que é eu me observar, eu tenho que ser sincero comigo. Eu começo comigo. Então, eu poderia indicar os primeiros livros de Krishnamurti, que ele é fundamental, porque ele vai já acabando com essas crençazinhas egóicas, né, de não ser sincero, de se permitir personalismos dentro desse caminho. Então, Krishnamurti, dentro da tradição cristã, eu poderia citar um que a gente tem lido bastante, que é o Jean-Yves Leloup, que ele até faz um paralelo entre Oriente e Ocidente, ele faz esse diálogo, ele dialoga inclusive com uma igreja ortodoxa e um budismo, né? Ah, para entrar na teosofia, eu acho que os livros mais simples, né? Um Leadbeater falando do vegetarianismo, falando de formas de pensamento, uma Alice Bailey em Alma e seus mecanismos. Esses são livros básicos, iniciais. A pessoa vai ler a Blavatsky. A Blavatsky é um compêndio, é uma enciclopédia já. Até os termos, você tem que fazer uma pré-leitura de um glossário, quais são os fundamentos dela, para até depois entrar no texto dela. Não dá, porque ela já chegou num patamar, ela teve uma vida dentro, desde a infância, dentro, né, dos lamaístas, estudou também a igreja ortodoxa cristã, então ela traz um conhecimento muito elaborado. Então vamos ser humildes nesse caminho e começar ali no básico. Então, liberte-se do passado. Primeira e última liberdade, os dois de Krishnamurti, fundamental, né? A leitura, muito interessante também, dos evangelhos apócrifos, por quê? Porque eles vão dar uma complementaridade a esse cristianismo muito superficial que a igreja divulgou, e uma questão muito importante. Dentro do cristianismo existe uma polêmica, ainda, entre Pedro e Paulo, que seria: somos salvos pela graça ou pelas nossas ações, pensamentos e sentimentos? Porque muita igreja apregou assim: vai para a igreja, louva o Senhor, paga o dízimo e você estará salvo. Por uma obediência a um sistema vazio. Não importa como você vai viver, se você vai pecar, se não vai pecar, se vai errar, se não vai, mas se você for lá para o Senhor, pagar o dízimo e cultuá-lo, será salvo. Essa é uma visão que era a visão farisaica. É a visão de Pedro. Paulo já vai colocar, como um bom grego que era, ele vai colocar: olha, nós temos que ver o nosso comportamento, nossas ações. Eu não posso ir para a igreja assim, que pelo que eu sei, ele é apóstolo, né? O Cristo falou que seria, né, julgados pelas suas ações, né? A árvore tem que dar fruto. Uma árvore seca
não dá fruto, então ela não tem nenhuma validade, ela já morreu. Espiritualmente, a gente pode dizer, uma árvore que não dá fruto, ela está morta, nós, como alma, estamos mortos, secos, sem vida. Então, essa polêmica no cristianismo também afastou muita gente de um caminho de espiritualidade. E de também só seguir uma cartilhazinha e pronto, vou lá, dou minha esmola, ou dou um dízimo e estou salvo. E não é assim, porque o que é salvação? A salvação é salvar-se do seu próprio ego que te engana. O bem e o mal está dentro da gente. Então eu tenho que escolher. Muitas pessoas dizem que não há escolha, e há escolha. Quando eu contrario toda uma massa que está me levando para essa coisa sem vida, né, sem pertencimento, e eu escolho fazer diferente, de onde vem essa escolha? De dentro de mim. E é isso que o Krishnamurti vai fazer. Você vai se observar tanto e vai saber o que é seu e o que não é seu. Alguns orientais que eu podia citar, porque Krishnamurti ele é o meio, né? Porque ele é um indiano que teve uma formação inglesa, então ele ficou bem ali no centro, tentando explicar justamente para os ocidentais essa questão, né? De observar-se, do que é esse caminho de espiritualidade, se libertar de um passado, que o passado é ego, né? De um passado, de parar de reescrever esse passado o tempo todo. Mas tem um monge que eu gosto muito, que é o Thich Nhat Hanh, o vietnamita, que ele tem uma prática tão simples, né, de meditação e de encontro consigo mesmo através dos livros dele. Silêncio, observação. Quando eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Quando eu estou lendo, eu estou lendo. Quando eu estou contemplando a natureza. Então, estar presente. Então, são livros que trazem um conceito de presença, que é fundamental para esse caminho. Eu não posso fazer uma espiritualidade fora de mim. Eu tenho que estar presente comigo, né? Me observando e ali, a vida, né? O ser. Eu estou aqui. Né? Eu estou aqui agora conversando com você, Bibiana, nós estamos presentes, ainda que eu esteja falando de várias coisas, eu estou presente aqui e é isso que eu estou fazendo, sem ansiedade, sem a questão do passado me determinando com alguma angústia, alguma coisa. Então, esses livros, né, são básicos, né? Qualquer um do tipo, que todos eles são bem simples, né? Seria muito bom, mas viver Buda, viver Cristo seria ótimo, porque mostra justamente essa confluência e como ele, oriental, pôde superar a visão negativa que o cristianismo teve na terra dele e que tem às vezes no Oriente, pelo lado, eu diria, impositivo que a igreja desenvolveu a partir do Império Romano, acho que isso ficou como base, né, do cristianismo ocidental, é império, né, então tem que ser como o imperador determina, então Deus ficou quase como um imperador, e queimando, tirando, né, e ele sofre com isso lá, o Ti, e ele então começa a achar que o cristianismo é uma coisa negativa quando, ao entrar em contato com monges que realmente fazem processo dentro do cristianismo, ou seja, o cara estava dentro da igreja, mas ele fez um processo individual, que é um monge trapista americano, que é um lelupe, que consegue fazer um processo. Aí ele começa a ter uma visão diferente, e aí ele começa a fazer a comparação, que é muito interessante. Buda falou isso, Cristo isso. Então ele começa a conciliar e faz, né, para ele uma união de princípios budistas e cristãos, e ele pacifica, então, até o próprio Vietnã, né, até onde ele conseguiu, ele pacifica essas duas visões, não são oposições, não precisamos brigar com cristãos, nem cristãos brigar com budistas, e isso a gente sabe que não tem hoje, numa igreja assim mais tradicional, né, mais radical, como se o budismo fosse algo negativo, ou fosse contra um divino, contra um todo, e não é, né? A gente sabe que não é, nem contra o Cristo. Então, muitos dizem assim, se o Cristo viesse hoje, qual a igreja escolheria? Nenhuma, nenhuma, porque ele não fundou nenhuma.
Ele falou para, para seus discípulos: Mestre, aonde que eu vou orar, né? Onde que eu tenho que ir? Ele não mandou para a sinagoga. Ele falou: vai para o teu quarto. Ora ao Deus que está no céu, que está dentro de você, né? E você ali em segredo, você faz a sua oração, o seu contato. Ou seja, ali ele já disse, a sua prática é dentro, né, desse espaço individual, você com você mesmo, com tudo que você traz de divino, né? Porque senão a gente nem faria esse caminho. A gente faz o caminho porque somos, né, de origem divinas. E temos um corpo, né, o que nos coloca aqui nessa terra, mas algo nos puxa para uma transcendência, para algo mais. Então, esse algo é essa essência, essa origem. Então, é com isso que eu vou fazer esse caminho de espiritualidade. Mas aí eu tenho que cessar esses ruídos, né, todos, para poder escutar esse silêncio interior e escutar algo além, né? Eu diria que o livro da Blavatsky que daria para as pessoas lerem com um pouco de cuidado, mas tem traduções boas com explicações de termos, seria A Voz do Silêncio. É, mais do que isso, eu não recomendo da Blavatsky assim, no primeiro momento. Mas A Voz do Silêncio traz ali alguns princípios, algum passo a passo e tal. Então a pessoa poderia também conseguir alguma coisa. Mas o mais simples é o Ti, depois o Krishnamurti, o o Suzuki com o Zen Budismo, né? Mente de principiante é ótimo. E depois a pessoa tem que procurar um mentor, tem que procurar um tutor, né? Eu tenho uma mentoria, né? Ela está aberta, mas tem que responder um questionário, a pessoa se preparar, passar por todo um processo. Que eu acredito que você também trabalhe nesse sentido, inclusive terapeuticamente a pessoa, porque com muitos problemas, primeira coisa, a gente tem que resolver uma série de questões. Vamos limpar aí o caminho, né? Se a pessoa não está bem alimentada, não sobe a montanha. Se a pessoa está machucada, se tem algo, não sobe a montanha. Então, vamos tratar primeiro desse corpo, mente aí, emocional, e aí depois a pessoa pode realmente procurar esse caminho de espiritualidade, porque ele vai ter que ter essa disposição, tem que ter essa energia para poder fazer esse caminho, né? Se preparar para esse caminho. Então, acho que nesse sentido que eu acho que o teu canal atenta, porque você trabalha também, né, como terapeuta e florais e outras técnicas que ajudariam a pessoa nesse vamos dizer, o inicial, né? Ali o hall, antes da entrada realmente no caminho, né? Ajudando com uma floral, um autoconhecimento, né, limpando questões emocionais, porque entrando assim, a pessoa não vai conseguir, né? Ela vai, Exatamente. Nem né? consegue, né? As pessoas estão Não, muito feridas, estão muito muito, confusas, muito, se sentem exatamente. perdidas em relação a tudo, A tudo, até é. com autoestima mesmo, sabe? Elas nem sabem Sim, o valor, o poder que elas têm ainda que acessar de é. ser o ser que vive, o ser que está no mundo. As pessoas estão muito ainda longe do seu poder, então. Realmente, o trabalho terapêutico é também ir limpando essas dores, ajudando a suavizar e compreender os processos. E esse também, liberte-se do passado, porque por ser um sofrimento, por ter sido um sofrimento, por ter sido denso, as pessoas têm ainda essa dificuldade de sair desse processo. Uhum, Enquanto estão nessa densidade, até por isso que é o grupo de pessoas que eu me referi que acham que o caminho da espiritualidade está muito fora e nem é para eles, porque eles estão numa densidade ainda, lidando com emoções ainda muito à flor da sim. pele. E uma das primeiras questões do caminho da espiritualidade, como a senhora até já citou, é quando isso tudo se acomoda, né? Uhum, Quando a gente entra num estado já de uma busca mais transcendente, sim, mas porque a gente já deu conta ali de organizar melhor, não quer dizer que está tudo organizado, porque está tudo organizado, faz parte do nosso processo aqui, mas já tá lidando melhor, já tem um discernimento, já se curou de muita coisa. Então, realmente, o primeiro acesso em princípio das pessoas é tirar esse lado egóico, né?
Uhum, uhum, Esse lado ainda do imediatismo, das reações, tanto os padrões mentais ainda, muito ligado na coletividade, né? uhum, Nas massas, no que todo mundo faz, como que todo mundo uhum. está pensando. Então, eu acredito que esse é o primeiro discernimento que vem, é quando já há essa diferenciação das massas, quando a pessoa já começa a ter, e aí vou citar o Kant, como ele diz tenha o seu próprio discernimento, ele bate muito nisso nos escritos do Sim. Immanuel Kant, né? Pense por Aham. si mesmo. Então, quando a pessoa já inaugura essa questão de pensar por si e já começa a lidar melhor com o seu emocional, naturalmente já vai sentir esse impulso de transcender em algo mais, de se desenvolver. E aí entram, então, essas leituras que já vão dando uma noção, já vão trazendo esse discernimento para que depois consiga fazer um processo mais profundo, né? É. Com Eu orientação, claro. acredito que bons terapeutas, de terapias mesmo, voltadas para isso, com seriedade, terapias integrativas, são uma ferramenta muito boa que preparam as pessoas para a espiritualidade. Algumas pessoas confundem as terapias que você trabalha, que eu trabalho também, como o caminho já da espiritualidade. Não, não é. Mas nós preparamos, nós ajudamos essa pessoa a já se libertar desse peso, dessa densidade, da dor, do sofrimento, da incompreensão, da não aceitação por ter passado por certos processos, da crença de que tudo é karma negativo, ou que Deus quis aquilo tudo, que gera até um afastamento, né, do caminho de espiritualidade, quando eu aceito essa ideologia de que, o Deus que está comandando tudo, deu esse castigo para você porque você merecia. Aí a pessoa não consegue encontrar o seu merecimento e perde seu lugar de dignidade, que é uma coisa fundamental que eu sempre recomendo, recupere seu lugar de dignidade. Então, eu tenho uma meditação, né, se você me permite, lá no meu canal, né, que é da meditação de dignidade. Então, se você conseguir se afastar disso tudo, se colocando num lugar de dignidade. Esse lugar de dignidade, você é digno de se sentir melhor, digno de viver em paz, digno de fazer o seu caminho de espiritualidade, apesar de. Aquilo tudo passou, aquilo tudo foi uma experiência, um aprendizado ruim, às vezes duro, difícil, mas sim, você tem que entender isso e soltar. Porque senão você, sem ficar, sem esse peso, sem essa, né, leveza, você nunca vai sentar no lugar de dignidade e não vai fazer nenhum caminho. Então, é importante. Eu criei aquela meditação que eu divulgo de graça, realmente, na rede, para as pessoas, né, que eu trabalho realmente com áudios, mas é aquele para todos, para todos. Procure seu lugar de dignidade, né? Se afaste disso tudo, já passou. Aceite, olha, já passou. Cura a sua ferida, mas já passou. É igual você ficasse machucado, ficasse o tempo todo abrindo aquela ferida. É horrível isso. E quando a gente reconta e reconta, a gente está tirando a casquinha, abrindo e não deixa aquilo cicatrizar. Então já passou. Aí você vai colocando o cuidado, seja uma floral, seja um áudio, uma terapia para cuidar, não para reabrir, né? E nem tudo nós entendemos no primeiro momento. Vamos soltar primeiro e se afastando daquilo, às vezes vendo de longe, distanciado, isso Sartre fala, né? Que quando você se distancia, você vê melhor. Você consegue enxergar as inferências que ali estavam atuando. Ah, porque meu pai também, poxa, olha, sofreu isso, isso, isso. A minha mãe, olha, passou por essa morte, essa experiência e também não tinha condições. Então, num bruta, né, numa mentalidade mais bruta que já existia, saiu ferindo outras pessoas. Então você pode parar. Você parou aquele processo. Ali para em você. Isso é muito importante. Alguém tem que parar esse processo. E aquele que tem uma vontade de buscar a espiritualidade, ele já tem isso como benefício. Você, em ti, vai parar porque você vai adquirir a consciência.
Você já começou a procurar alguma coisa. Então, procurar uma terapia legal, que realmente trabalhe essas questões, que queira tirar você disso, não ficar remoendo. Essas psicologias assim, mais banal, que fica remoendo, remoendo, 30 anos remoendo e nada resolve, não, isso não é bom. Então, a gente vai tratar. Você trabalha com florais, eu também, eu acho assim fantástico as florais, porque elas vão jogar luz, é um contato tão sutil, mas tão luminoso, tão bonito, né? Eu diria que assim que perfuma a alma, né? Então você já começa, é um remédio ali em cima, é um remédio, remédio. Mas tem que ter uma continuidade também. Você sabe que não é que nem um remedinho assim, tipo um paracetamol e parou a dor. Não é isso. E tem que ter, né, um cuidado. Vou tomar minha floral, né? Igual remédio, né? Eu vou lá, pingo, né? Paro um pouco, aí continua a minha vida. E aquilo vai dando um efeito, vai melhorando você, e você vai ficando mais leve até para entender isso, né? Que a gente está conversando aqui, entender, olha, a Bibiana falou isso, olha, a Cris falou aquilo. Então a gente tem que saber que essas pessoas têm que ficar mais leves para poder entender. Muito ruído, muito peso, não dá. Ela não ouve. É como se estivesse lá no fundo de uma caverna com muito barulho. E você está lá falando e ela não está ouvindo. Então você traz, através de uma boa terapia, você traz ela um pouco mais para frente para poder. Tem luz ali. Tem uma saída ali, tem um caminho ali. Aí ela vai conseguir decidir, né? Vai escolher e vai decidir. Eu quero isso. E é possível para todos, de acordo com a sua vontade, né? Com a sua condição. Eu É acho que isso mesmo, isso esclarece bastante, né? com certeza. E deixarei o link dessa sua meditação da dignidade aqui Sim. abaixo na descrição do vídeo. E também vou deixar todos os canais onde as pessoas podem encontrar. A senhora é terapeuta, faz atendimentos. Fale um pouquinho das suas técnicas para quem ainda não lhe conhece, Tá. saber como a senhora pode colaborar e muito no processo de cada um. Sim, pela minha própria experiência de mentoria espiritual, eu percebi que era importante eu preparar essa pessoa para o caminho de espiritualidade. Então, para tirar justamente essas dores, esse peso, esse ruído, então eu trabalho com terapia floral, aromaterapia também, mas mais a floral, e eu trabalho com áudios de reprogramação. Esses áudios de reprogramação, eles são muito importantes porque eles trabalham com o princípio da PNL, Programação Neurolinguística. Você é aquilo que você pensa e que você conta para você. Então, mudando as palavras, mudando o teor das palavras, de falar assim, problema, eu falar desafio, eu já mudo. Eu já mudo a minha disposição, né? Então, eu trabalho com essa mudança de palavras, né, reprogramando e frequências, porque o som também vai também atuar muito no interior, que é a frequência, né, da luz mais baixa, né, que tudo é uma mesma frequência, que entra pelos seus ouvidos, mas ele vai direto no centro do cérebro, na memória do cingulado ali, né? Tem todo um estudo de neurociência com relação aos sons. Então, dependendo da frequência desse som, 528, 432 e tal, que são as principais para trabalhar mágoas, ressentimentos, que é o básico que as pessoas chegam, com mágoas e ressentimentos do outro, da família, de si, do companheiro, né, da sociedade. Sempre uma mágoa, sempre o coração ali duro, né? E aqui também, né, muito trancado, né, que eu preciso para ouvir uma espiritualidade, isso aqui liberado. Então, é o centro, né, do plexo solar, o cardíaco e o laríngeo, que eu dou mais ênfase para liberação através de sons, frequências e reprogramando. Então, a pessoa vai reprogramando o cérebro. Claro que toda reprogramação, baseada até no conhecimento científico, leva de 30 a 45 dias. Então, você vai ter que escutar aquele áudio e mesmo que a pessoa fale, não está mais fazendo muito sentido, mas deixa o teu subconsciente ouvir, não são longos, né? Então eu trabalho com a PMT, RMT e terapia floral com aromaterapia. Então, é o que eu achei assim que fecha,
né? Eu trabalho com a terapia floral com 12 sistemas. Vou usar, às vezes, flores, mas não só flores, às vezes pedras, quando está muito pesado, está muito forte. Pedras, flores e, às vezes, ambientais, para a pessoa ter uma visão maior do próprio ambiente pessoal dela. Então, trabalhando com ambientais, pessoas que precisam de aterramento, pessoas que precisam de abstração, então são diferentes. Então, eu faço uma comunhão aí de 12 sistemas, né? Até porque a gente atende no Brasil, atende em outros lugares, então, estando em outros lugares, outros florais são importantes eu conhecer para atuar, né? Porque aquela flor tem aquele, vamos dizer, aquele terroir ali que vai atuar, né? Pessoas muito resistentes, flores do deserto, flores do Alasca, porque se nasce no extremo frio e no extremo calor, são flores muito fortes e que trazem aquela sutileza num lugar bem rígido, né? Rústico. Então, a pessoa que está com muita, né, muito fechamento, eu vou trabalhar com os sistemas que a flor já traz esse ensinamento. E é tudo por vibração, né? Nós somos vibracionais, nós somos esse, né, esse lado mais sutil e alimentar essa sutileza em nós, limpando, porque se a gente for só tudo pelo material, a gente não faz caminho. Aí não tem nem terapia nem caminho, né? Então, até a terapia floral, ela funciona tanto quanto a pessoa entende esse contato com as flores. Tem até, né, eu já compartilhei com você, a foto Kirlian, mostrando e a bioeletrografia também, que já mostrou, até numa paciente minha, que ao tomar o floral, o campo dela, 20 minutos depois, mudou. Que estava cheio de buraquinhos e o floral fez uma composição. Claro que a flor, ela é sutil, então ela dura algumas horas. Por isso que a gente dá de 4 em 4 horas. O bar até recomendava, às vezes, de 2 em 2 horas, algumas gotinhas, nos casos, né, que ele foi por causa da guerra, né, Primeira Guerra, Segunda Guerra, então ele ajudava aos traumas de guerra, foi daí que surgiu muito essa vontade do Bach, ele era homeopata, né, pegando as flores, né, então eles tomavam de 2 em 2 horas às vezes, e tem até aquela do Rescue, que é um conjunto de 5 flores, e digo para você, em momentos de tensão, de ansiedade, de até provação que a pessoa esteja passando, né, um concurso, alguma coisa muito importante para aquela pessoa, né, uma decisão, a Rescue ajuda muito. Você sabe que é realmente um conjunto de 5 flores ali fantásticas. Diminui a ansiedade, dá centramento. A Star of Bethlehem é ótima. Vai como você iluminar sua mente mesmo. Pessoas que até não eram, não é anímico, não era crente, né? Ah, vou experimentar. E começou a tomar e vem trazendo o depoimento da transformação, de como aquilo ajudou. Nossa, eu tomando aquela floral, como é que eu me senti mais calma? Como é que eu consegui perceber? Então, é empírico também, né? A gente trabalha com um resultado empírico, é uma ciência empírica. Você dá o remédio, eu não costumo nem dizer quais são os benefícios, desde que a pessoa perceba, né? A gente tem a consulta e na percepção ela começa a ver, nossa, eu fiquei menos assim, menos assado, tive um sonho, às vezes tem sonho, né? Tive um sonho que me esclareceu isso, aí eu pude perceber, aí, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou me prendendo a isso? Eu tenho muitos depoimentos nesse sentido, que, assim, 2 semanas depois a pessoa chega e tem aquele insight. Por que que eu estou querendo vingança? Por que que eu estou querendo ficar com isso dentro de mim? Não, não quero mais. E então a gente vê que a terapia floral está funcionando, né? Porque a gente não está mais falando, né? A gente só falou e aí ela foi tomar as flores. E as flores, com a sua luz, a sua vibração, vão atuando. E por que que não é qualquer flor? Porque cada flor tem a sua particularidade, sua individualidade também. Então, é isso que eu falo. Nasceu no deserto, uma coisa. Nasceu aqui, né? Que a gente tem as flores aqui da Mata Atlântica, tem outra, né? Umidade, tem outro tipo de atuação dentro do nosso sistema.
que é até subconsciente. A gente pensa que é tudo consciente, muita coisa acontece subconsciente. Então, tá lá no meu site, no meu Instagram, lá ó, pode olhar todas as descrições e a astrologia. Por que a astrologia? Para a pessoa se conhecer. A astrologia é fundamental. Eu não trabalho com essa astrologia de previsão, só de, como é que, tipo horóscopo que as pessoas falam, né? Não. É uma leitura transpessoal, bem profunda, para a pessoa saber como ela é, como ela tem sido, como ela é vista no mundo, como ela reage, como a gente pode mudar isso, inclusive, né? Melhorar. E uma leitura transpessoal. Aí vai para vidas passadas, né? Que desafios eu trouxe? Por que que eu estou passando por isso? Então você vai entender através do próprio mapa natal transdimensional que eu faço. Então são essas terapias para preparar para o caminho, para a pessoa saber e se aceitar também. Ah, eu tenho esse tipo de reação, posso melhorar, mas eu não vou reagir como o outro. Não tem um modelo. Eu diria que tem 144 modelos pela astrologia de você ser, né? Agora, ser dentro do melhor sempre, né? Então, não só vamos eliminar os negativos, né? Superá-los e ficar com as qualidades positivas de cada conjunto de signos que você traz, né? Então, é nesse sentido, preparar para esse caminho de espiritualidade, certo? É isso aí, é isso mesmo. Olha aí, quantas coisas, quantas ferramentas, né, que Sim, viabilizam ferramentas. o caminho. Porque, Sim, então, para a gente ir finalizando esse nosso tema de encontro. hoje, É. nesse encontro, para dizer o seguinte: o Hum, caminho da espiritualidade, ele não é simples, mas ele é possível. sim, Ele requer disciplina, sim, uma sim, prática, sim. Ele requer principalmente a capacidade de discernimento para sair desse coletivo que tem uma força tem. imensa sobre a individualidade. Então, é acessar essa individualidade que está no seu altar do coração, na consciência, Sim, equilibrando essa mente, para que esse caminho se torne possível. Porque às claro. vezes pensar que o caminho da espiritualidade é muito complicado é porque a pessoa está naquele ponto ainda tão conturbada, tão sem Confuso. saber É. quem é, tão confuso que realmente é muito dissonante da onde ela Uhum, está. Mas precisa todo mesmo esse entendimento para trazer outros alinhamentos com algo maior, mais elevado, tipo de é aquela questão da mente. Com o que que tem alimentado a sua mente? Né? Que uhum, tipo de coisa tem assistido, tem lido, tem falado? Então, sim, começa por aí, é essa seleção de trazer essa qualidade inicialmente no seu cotidiano, na sua mente, e essa busca. Porque em tempos tão esquisitos, eu posso dizer, pulsa essa estranhos. vontade de encontrar um lugar de paz, um lugar que faça mais sentido, para sair Uhum, dessa vida também muito rasa e sem sentido, né? Para realmente encontrar esse sim. sentido da vida. Então, o caminho está aí, né, doutora Cris? Tá. Precisa de estar. Para quem está disposto, o caminho está disponível, porque Disponível. requer tudo isso que nós comentamos aqui, principalmente com a sua fala. Então, Uhum. eu quero agora, então, que a senhora deixe aí a sua mensagem final para nos despedirmos aqui desse encontro. O que eu tenho a dizer a todos é que a luz é para todos. Eu sempre falo no meu canal, essa luz é para todos. O ruído só tende a aumentar. Nós temos uma tecnologia que amplifica muito. Nunca houve tanto ruído no mundo como hoje. Então é preciso tomar um cuidado para não se dissolver nesse mundo, mesmo que não queira uma ideia de espiritualidade, mas uma sanidade e conteúdo, né? Uma consciência de que quem é você, o mínimo, assim, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu vou fazer da minha vida. Não se deixar arrastar, porque essa corrente é uma cachoeira assim bem forte hoje que está passando. Essa rede multiplica muito, muito ruídos, rasidades, e é o propósito, o tal do algoritmo. Ele replica a emoção negativa, porque é mais fácil, né? Então, e é bem rápida, né? São minutos, né? Que eles
shortzinhos, né? E a gente está estragando até o nosso corpo e o nosso cérebro ao alimentar muito isso. Então, até pela sanidade, eu deixo a mensagem: procure, comece com uma terapia integrativa, uma boa terapia, comece a acalmar, se reconhecer, para poder fazer esse caminho que é você. Você é luz. Cada um de nós é um pontinho de luz, é uma estrela nesse universo, nesse firmamento, né? Então, vamos resgatar isto experimentando. Experimente. É um desafio. Experimente, busque para sair desse comum. É nesse sentido que eu deixo a minha mensagem. Doutora Agradeço Cris, por essa oportunidade, tá, Bibiana? É muito bom a gente poder eu falar que disso, né? é muito bom, acho que é necessário falarmos disso. Sim, E mais uma vez quero agradecer com todo o meu coração a sua presença neste planeta, com a sua luz, com a sua consciência, com a sua sabedoria e experiência, trazendo, sem dúvidas nenhuma, luz para todos que têm acesso aos seus conteúdos e ao seu atendimento e muito mais à sua mentoria. Deixarei todos os seus endereços para as pessoas que quiserem buscar essa luz, vão lhe sim, encontrar. E gratidão por esse momento, sinta-se abraçada e até o próximo encontro. tá. Eu que agradeço, reforço o agradecimento. Muito obrigada, Adriana. Fiquemos na luz. Até breve. Até Muito breve. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.